Bom, gente, eu vou fazer uma passada bem rápida, então, na questão da licença gestante, que é importante nós falarmos sobre isso, porque ela de certa forma, ela influencia na questão do intervalo amamentação. Muitas vezes a gente fala em licença amamentação, mas na verdade são intervalos de amamentação. Porque o que a gente tem que ter em mente? A licença maternidade geral, aquela ampla, que é salvaguardada pela Constituição, é aquela de 120 dias, né? Que é contada também de forma genérica a partir do parto, né? Ou quando a mulher sai uma semana, 2 semanas antes que é permitido, começa a contar a partir dali. Mas depois, em 2008, com a instituição da lei da empresa cidadã, criou-se a possibilidade de uma prorrogação dessa licença gestante por mais 60 dias. Licença maternidade, perdão. Por mais 60 dias, atingindo 180 dias, assim como a licença paternidade, que é garantida na Constituição de 5 dias, aumentou mais 15 dias, somando 20 dias de licença paternidade. Essa licença que daria 180 dias, né, ou 6 meses, se quisermos chamar assim, ela não é obrigatória, ainda é facultativa. A empresa que adere a esse programa, ela tem benefícios sociais, benefícios tributários, e isso é muito interessante em dois aspectos. É interessante para a empresa que tem esses benefícios, como é muito interessante para a mãe, porque ela tem um período mínimo de amamentação, que a OMS considera como necessário, que são 6 meses. A OMS ela defende que pelo menos até 2 anos a criança ainda seja amamentada, ainda que com complementação de outros alimentos, mas o básico seriam 6 meses. Então, infelizmente, o que é previsto hoje na Constituição de 120 dias, ele não atinge esse patamar necessário, né? Ele vai ali no mínimo, então tem essa questão. Você queria falar alguma coisa, Carol? Não, eu ia só complementar dizendo que porque 6 meses seria o preconizado, né? Para o aleitamento exclusivo, é a partir dos 6 meses que a gente entra com introdução alimentar, né? E aí a amamentação ela ainda deve ser continuada até os 2 anos, mas daí ela não é mais exclusiva. Só falando isso. Mas isso sim, se a gente parar um pouco para pensar, essa questão da lei da empresa cidadã, que é de 2008, já é até um pouco antiga, também ela vem para começar a suprir uma carência que hoje a Constituição ainda tem. Porque seria interessante realmente se a mulher tivesse esses 6 meses, porque é no mínimo o tempo que ela precisa para ter esse amamentamento exclusivo. Mas hoje, por exemplo, nós já temos uma outra exceção, que são as crianças que nasceram com Zika vírus. Uma lei de 2020 recente, mas ela é um pouco restritiva, porque ela pega um período das crianças que nasceram em 2015 a 2019, a 31/12 de 2019. Nessa lei, a prorrogação da licença maternidade de 6 meses já é condição, ela já é automática. A criança nasceu com Zika vírus, a mãe tem 6 meses de licença. E tem 6 meses também prorrogado do seu salário maternidade. Então, aos poucos, nós vamos construindo coisas importantes, né? Porque o que a gente tem que lembrar, aquilo que a Carol falou, é uma coisa meio cultural, né? Da mulher não amamentar antigamente. E a mulher sempre sofreu uma resistência muito grande para estar fora de casa. Ou seja, a mulher que o modelo antigo era a mulher que ficava em casa cozinhando, cuidando dos filhos, ajudando nas tarefas, mas a mulher teve que sair, não só por necessidade financeira, mas por necessidade psíquica, né? E por capacidade, né? A mulher tem essa capacidade. Só que, ao mesmo tempo, ela acabou sendo muito punida. Né? Ao mesmo tempo que você fala, nossa, amamentar é maravilhoso para criança, para isso, para aquilo, você pune a mãe, aos 4 meses ela tem que abandonar seu filho, mesmo faltando ainda 2 meses necessários de amamentação, e tem que voltar a trabalhar. Então, ele é como a Carol disse, o sistema incentiva, mas pune, né? Mais culpa.
Então, a partir dessa questão, a gente tem que começar a pensar que começaram a acontecer coisas diferentes, né? Agora mesmo, no começo de abril, para ser mais preciso, dia 2 de abril, houve um julgamento muito importante no STF, que ainda não tem o voto publicado, o voto ainda não foi disponibilizado totalmente, só tem a ata do julgamento, mas é um voto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que na verdade foi recebido pelo STF como descumprimento de preceito fundamental, ou seja, né, traduzindo isso do juridiquês, é o descumprimento de uma lei fundamental, de um direito fundamental, onde um partido político, a Rede Solidariedade, entrou no STF pleiteando que a licença gestante começasse a contar da efetiva alta hospitalar. Né? Eles queriam, mas isso para quê? Para o caso dos prematuros. Porque o que se considerava? Olha, o bebê nasce prematuro, fica no hospital 30, 40, às vezes 50 dias, até mais do que isso, e a licença maternidade correndo, né? Quando a criança tem a alta, daqui a pouco a mãe tem que voltar a trabalhar, então aquilo ficou complicado. Então a rede entrou porque existem vários projetos tramitando no Congresso com o mesmo assunto, mas que eles foram inclusive apensados, eles foram juntados todos, né, porque tratam mais ou menos da mesma matéria, e ele ficou parado, infelizmente, também por questão política, porque a bancada evangélica machista queria retirar da Constituição, e eles manejaram de uma forma para te retirar a possibilidade dos abortos legais. Ou seja, hoje as condições, né, do bebê anencefálico, do risco da mãe e do estupro são abortos legais. Deixando claro, se a mãe quiser. Nunca ninguém vai ser obrigado a fazer um aborto nesses 3 casos. Se a mãe não quiser, não tem. Mas se ela quiser, é permitido a ela por lei. Então, por conta dessa questão, esses projetos ficaram parados e estão lá desde 2015. E como essa é uma questão, quando veio o Zika vírus, ninguém tratava a respeito disso, a rede entrou com essa ADI, o ministro Fachin deu uma liminar em março, concedendo o pedido, e agora em abril foi votado, não foi unânime, mas foi por maioria, um único ministro votou contra, e eu não sei exatamente dizer para vocês qual foi a fundamentação, porque o voto, como eu disse, não foi publicado ainda. Também, o que eu li no STF, pela ata de julgamento, me parece que foi mais extensa a decisão, porque a rede pretendia isso para o caso dos prematuros. Mas o STF entendeu o seguinte, havendo uma complicação que implique em uma internação superior a 2 semanas da mãe ou do filho, a licença gestante só começa a correr a partir da efetiva alta do último, ou seja, a mãe teve alta, mas o bebê não teve. O bebê teve alta, mas a mãe não teve. O último que sair do hospital, aquele dia dá início à contagem da licença gestante.